antes mesmo de conhecer Jesus pessoalmente, André já havia tomado a decisão de buscar a Deus de forma séria. É tão verdade isso, que o texto que acabamos de ler nos mostra André ainda como discípulo de João Batista. Eu não sei se você já havia percebido esse detalhe. Mas quem era João Batista? João Batista foi aquele escolhido pelo próprio Deus após 400 anos de silêncio profético. João Batista não era o profeta da moda. João Batista não era aquele camarada que enchia estádios de futebol e cobrava ingresso. Não, muito pelo contrário. A sua palavra era extremamente dura. E foi a esse homem, que muitos chamavam de radical, que André decidiu se conectar. Vira para esse alguém que está do seu lado carinhosamente e fala para ele assim: você foi chamado por Deus para ser radical. Você foi chamado por Deus para ser radical. Radical vem da palavra raiz. E crente que tem raiz é profundo nas suas convicções. Crente que tem raiz é profundo na sua devoção, na sua relação com Deus. Infelizmente, com muita tristeza eu digo isso. Muitos crentes, em vez de radicalizar, estão sendo ridicularizados por aí. E sobre isso precisamos conversar, irmãos, porque nunca tivemos tantos escândalos. Crentes ridicularizados por causa da vida dúbia que levam, não são levados a sério. Porque aqui, no momento cultico, tem uma postura. Quando essas luzes se apagam e longe desse lugar, a postura é uma outra completamente diferente. Como é que você vai levar a sério alguém assim? Ao lado da mulher, a postura é uma. Longe dela, uma outra completamente diferente. É uma conta que não fecha, irmãos. Precisamos sim conversar sobre isso. André, mais uma vez eu digo, antes mesmo de conhecer a Jesus, já era alguém decidido a ser profundo em sua vida com Deus. Ou seja, não se tratava de um crente oba-oba. Porque para ser seguidor de João Batista, tinha que ser sério, amigo. Tinha que ser sério. Tinha que ser profundo na sua relação com Deus. Agora, infelizmente, eu tenho visto muita gente se esforçando de maneira maligna para tornar o evangelho mais palatável, mais atraente, mais gostoso, mais vistoso. No nome de Jesus, fuja desse tipo de gente. No nome de Jesus, com toda humildade eu te digo, fuja daquele tipo daqueles eventos que só servem para levantar poeira. Guarde isso também, uma chave do Senhor que pode muito te abençoar. O perigo do evangelho distorcido é querer que Jesus se adapte ao nosso jeito de viver, quando o verdadeiro evangelho nos chama a abandonar o nosso jeito e viver do jeito dele. Não é como eu quero ou como você acha que tem que ser. É do jeito de Jesus e ponto final. Precisamos entender que Cristo nos convida a vir como estamos sim, mas para mudar de vida. Ele nos recebe de qualquer jeito. Sim ou não, gente? Mas temos que mudar de vida. Porque permanecer alimentando as mesmas velhas práticas de sempre, não tem como. Efésios 4, a partir do verso de número 22, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem,
que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Meus amados irmãos, André, em sua época, se conectou com aquilo que havia de mais sério. André, em sua época, se conectou com aquilo que havia de mais radical. E foi por causa dessa conexão que ele encontrou e conheceu a revelação de Cristo. Saia desse lugar, decidido a fazer boas conexões, boas alianças e buscar a Deus como André. Faça assim e você não se arrependerá. Faça assim e você verá a sua vida mudar. Faça assim e você verá a sua família sendo transformada na totalidade. Segunda verdade. André foi um homem decidido a subir de nível, ministerialmente e em sua relação com Deus. Olha o que diz o verso 36. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, aquele é o Cordeiro de Deus. Quando André ouviu dizer isso, o que ele fez? Correu ao encontro de Jesus. Ele correu até Jesus. Quando João, irmãos, quando João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, diz a palavra, diz o texto que acabamos de ler, que André não pensou duas vezes. Imediatamente diz a palavra que André corre na direção de Jesus. Agora, precisamos entender que André não foi ingrato com João, porque já me perguntaram isso. Porque até aqui ele era discípulo de João Batista. Assim que vê Jesus, ele corre para Jesus. André foi ingrato? Não. Obviamente que não. Precisamos entender também que André não quebrou uma aliança, ou a aliança que tinha com João Batista. Na verdade, André já estava sendo preparado por João Batista para subir de nível. Eu fico imaginando João Batista conversando com André. Eu fico imaginando ele dizendo: filho, até aqui eu te abençoei, até aqui eu te ajudei, mas chegou a hora de avançar, e é aquele homem que você vai ter que seguir. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. André deixou para trás tudo para seguir a Jesus. Infelizmente, hoje, muitos deixam Jesus para trás por causa de tudo. Por isso se explica tanta gente imatura. Por isso se explica tanta gente esvaziada. Por isso se explica tantas decisões equivocadas. Por isso se explica tantos ministérios embargados. Gente com talento e dom, confiado pelo próprio Deus, parado. Não anda nem para frente, nem para trás. Precisamos entender, irmãos, que por um tempo, Deus tolera sim a nossa imaturidade espiritual. Deus, por um tempo, suporta as nossas birras infantiloides. Mas chega uma hora que o próprio Deus nos chama a responsabilidades maiores. Precisamos crescer, irmãos. Precisamos avançar, irmãos. Precisamos, no nome de Jesus, decidir subir de nível. Agora responda de maneira honesta para si. Você teria coragem de entregar uma nota de R$100 a uma criança? Sim ou não? Teria? Responde aí, gente, me ajuda. Não? A nota de 100 é a nota de 100, né, gente? E por quê? Você não teria coragem,
Ou por que você não entregaria uma nota de 100 nas mãos de uma criança? Porque com toda certeza ela não saberia valorizar uma grande responsabilidade. Não ia saber nem o que fazer com uma nota de tanto valor. Pois é, Deus quer nos dar grandes coisas. Deus quer nos entregar coisas grandes. Mas Ele só o fará a partir do momento em que amadurecermos. A partir do momento que vê na gente maturidade. Para quê? Para saber lidar com aquilo que o Senhor deseja fazer. Para saber usar aquilo que o Senhor quer entregar. Por isso precisamos, sobre esse tipo de assunto, conversar, irmãos. Guarde isso com muito carinho no seu coraçãozinho. Subir de nível é deixar Cristo ser o Senhor de cada área da sua vida. André, para avançar, para subir de nível, teve que tomar a decisão de deixar João Batista para seguir a Jesus. E por isso foi quem foi. Por isso chegou aonde chegou. Por isso provou o que provou. Por isso viveu o que viveu. Eu não sei o que você precisa deixar para trás para seguir a Jesus. Eu só sei que se como André você fizer, você não se arrependerá. Muito pelo contrário. Você subirá de nível e provará grandes coisas no Senhor, e não só provará, receberá grandes coisas de Deus. Faça como André, e você chegará no nível que Deus quer que você alcance. Terceira e última verdade para a gente encerrar. André foi um homem decidido a influenciar pessoas e a levá-las a Jesus. André foi alguém decidido a influenciar pessoas e levá-las até Jesus. Olha o que dizem os versículos 41 e 42. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Olha o 42, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas. Meus amados irmãos, André transferiu a sua convicção ao seu irmão. E não só isso, o levou até Jesus. Todos nós sabemos que Jesus é o Messias. Todos nós sabemos hoje que Jesus é o enviado, é o Cristo. Mas ter uma convicção de fé como essa na época de André era quase inimaginável. E o que me chamou bastante atenção é que André não se contentou em ficar com a revelação de ter achado Jesus só para ele. Ele correu anunciando o Messias. Ele correu anunciando as boas novas de salvação. Agora responda de maneira honesta para si. Você já tomou a decisão de influenciar pessoas e levá-las até Jesus? Eu não estou falando sobre ser membro de uma comunidade de fé, ou sobre servir em um ministério dominicalmente. Também não estou falando sobre frequentar uma célula. Tudo isso é importantíssimo, óbvio. Mas você já tomou a decisão de influenciar pessoas e levá-las a Jesus? Você precisa abrir a sua boca no seu trabalho e dizer como André disse: achamos o Messias. Você precisa abrir a sua boca na sua faculdade, na sua escola, e dizer o que André disse: achamos o Messias. Você precisa abrir a sua boca no condomínio onde você mora, na rua onde você mora,
Você precisa gritar: achamos o Messias. Infelizmente, muitos, a despeito de conhecerem a Cristo, insanamente continuam insistindo na carreira solo.